Cimento odontológico é um material utilizado para estabelecer união entre o dente a uma peça proteica, auxiliando assim em diversos casos que necessitam de uma restauração. Eles são classificados de acordo com a sua reação química principal, e cada tipo de cimento deve ser testado em termos de biocompatibilidade, segurança e efetividade, antes de ser usado em pacientes. É válido considerar que o cimento não causa danos ao dente, pois contém propriedades físicas adequadas para o seu uso e produz propriedades passivas ou ativas. Outro importante fator é que o organismo não deve reconhecer o cimento como corpo estranho, para que a cicatrização ou ação terapêutica sobre os tecidos afetados se inicie. Vários tipos de cimentos odontológicos são apresentados como um conjunto de pó e líquido ou em forma de duas pastas, de modo que a mistura desses dois componentes dê início a uma reação química. Os líquidos são geralmente ácidos e os pós são de natureza básica, combinação, normalmente compostos de vidros e óxidos metálicos. A reação entre o pó e o líquido geralmente é uma reação ácido-base, embora o agregado trióxido mineral MTA apresente presa uma reação de hidratação. Cimentos resinosos tomam presa por meio da polimerização ativada por luz ou quimicamente. Quando misturados, cimentos endurecem, dentro de um intervalo de tempo razoável para a prática clínica. Cimentos endurecidos são fortes o suficiente para serem usados como base para a proteção pulpar, como material restaurador para restaurações temporárias ou permanentes, ou como agentes de cimentação. Diversas viscosidades de cimentos estão disponíveis em odontologia, variando de consistências pastosas até formas altamente fluidas. Para a cimentação de peças proteicas, um agente de cimentação deve exibir viscosidade baixa o suficiente para permitir a adesão necessária, tal como verniz cavitário, material de fácil escoamento ao longo da interface entre o tecido dental mineralizado e a peça, capaz de molhar ambas as superfícies para manter a peça proteica no lugar. Para dentes em que possa ter ocorrido irritação ou lesão pulpar, em decorrência do processo de cárie ou preparo cavitário, uma camada protetora, forramento ou material para base capaz de escoar e tomar presa na cavidade preparada. Para fixar um núcleo no canal radicular, um cimento mais viscoso se faz necessário. Para a obturação radicular retrograda, uma pasta viscosa que não dissolva e não escoe para fora do ápice radicular é necessária. Em ortodontia, por exemplo, o cimento deve ser adesivo e possuir viscosidade baixa. Algumas peças odontológicas são fixadas aos dentes com o uso de agentes usados para próteses fixas confeccionadas em metalocerâmicas, polímeros e cerâmicas puras. Microscopicamente, as superfícies do dente e da prótese são rugosas e o cimento preenche as irregularidades entre ambas as superfícies para formar uma camada contínua, livre de espaços vazios, o que microscopicamente leva ao travamento de uma superfície contra a outra, para resistir forças de cisalhamento que podem deslocar a peça. A presença de apenas retenção mecânica pode ser insuficiente. A adesão química do cimento ao dente ou à peça a ser cimentada aumenta a retenção. Cimentos de ionômero de vidro, CIV, cascudos em ácido poliacrílico, aderem ao dente por meio de qualquer reação conferida pelo ácido acrílico.
tanto a porção orgânica quanto a inorgânica da estrutura dental, e tem a presa continuada, mesmo após o tempo de presa inicial. Se os ionômeros de vidro são protegidos para sofrer maturação em um ambiente isolado, isto é, livres de contaminação pela umidade do ambiente e protegidas da perda de água por evaporação, sua resistência mecânica e a dissolução aumentam. Uma camada de verniz aplicada nas margens de restaurações recém-terminadas de CIVs facilitam a maturação. Agentes de adesão dentinária hidrofílicos penetram nos poros de dentina criados pelo condicionamento ácido. Estes também promovem altos valores de resistência de união por meio de retenção e micromecânica. Para escolher um cimento para aplicação específica, o clínico deve considerar as propriedades físicas e biológicas do cimento e as características de manipulação do cimento, tais como o tempo de trabalho, tempo de presa, consistência e facilidade de remoção de excessos de material. Eles poderiam ser classificados da seguinte forma: cirurgia oral, apósitos para feridas e contribuição para o processo de cicatrização, reabilitação oral, cimentação de próteses fixas, endodontia, selagens de canais, odontologia preventiva, selantes de fossas e fissuras, odontologia conservadora, obturação provisória, ortodontia, cimentação de aparelhos de ortodontia nas peças dentárias. Os cimentos odontológicos mais conhecidos são cimento odontológico de ionômero de vidro, CIV convencional, cimento odontológico de ionômero de vidro de alta viscosidade, cimento odontológico de ionômero híbrido, cimento odontológico de policarboxilato de zinco, cimento odontológico de fosfato de zinco, cimento odontológico de resina, cimento de hidróxido de cálcio, cimento de óxido de zinco e eugenol, cimento de fosfato de cálcio e cimento de silicato. Os cimentos odontológicos principalmente utilizados são cimento odontológico de ionômero de vidro. A princípio, este tipo de cimento se destinava a restaurações estéticas de dentes anteriores. No entanto, quando se verificou a sua adesão à estrutura dentária e a sua eficácia para a prevenção de cáries, estendeu-se a outras necessidades, como agente de cimentação, selante de sulcos e fissuras, recobrimentos ou restaurações imediatas. Os seus componentes sofreram muitas modificações ao longo do tempo. Atualmente é composto por pó, sílica, alumínio e fluoretos, líquido, ácido poliacrílico, ácido itacônico e ácido tartárico. Quando estes componentes são combinados numa pasta, o ácido condiciona as superfícies das partículas de vidro. Este é o motivo pelo qual se liberam íons de cálcio, sódio, alumínio e flúor no meio aquoso. Algumas das vantagens deste tipo de cimento dentário são a liberação de flúor, que favorece uma atividade bacteriostática, uma maior resistência à compressão do que o fosfato de zinco, sendo a resistência à tração similar, de manusear e de tipo translúcido. Por outro lado, o elevado peso molecular do seu componente ácido tem um pH que, uma vez iniciada a mistura, aumentará imediatamente, impedindo a toxicidade pulpar. Sendo muito solúvel em meio úmido, torna-se necessário um isolamento absoluto. Os cimentos de ionômero de vidro foram descritos inicialmente em 1971. Naquela época, representavam uma extensão natural dos cimentos de policarboxilato de zinco que estavam disponíveis no final dos anos de 1960.
Os cimentos de policarboxilato de zinco se desenvolveram dos cimentos de fosfato de zinco, pela substituição engenhosa do ácido fosfórico pelo ácido poliacrílico. Os cimentos de ionômero de vidro foram imediatamente vistos como um substituto potencial dos cimentos de silicato, em uso há mais de 80 anos, e que gradualmente foram sendo destruídos pelas resinas compostas. As duas principais características dos cimentos de ionômero de vidro que lhes permitiram tornar-se um dos mais aceitos materiais dentários são a sua capacidade de aderir ao esmalte e à dentina e a sua capacidade de liberar flúor do componente de vidro no cimento. Portanto, os cimentos de ionômero de vidro combinam as qualidades adesivas dos cimentos de policarboxilato de zinco com a liberação de flúor dos cimentos de silicato. Os cimentos de ionômero de vidro foram usados principalmente para a restauração de lesões de abrasão-erosão e como agente cimentante de coroas e pontes proteicas. Atualmente, sua aplicação clínica foi ampliada e inclui a restauração de lesões proximais, restaurações oclusais na dentição decídua, bases e forramentos cavitários e material para núcleo, pela introdução de uma variedade de novas formulações. Uma recente inovação foi a modificação do cimento de ionômero de vidro pela incorporação de resina, que permitiu ao material tomar presa através da ativação por luz. Esses novos materiais são, não surpreendentemente, conhecidos como cimentos de ionômero de vidro, modificados por resina, embora algumas vezes sejam denominados híbridos de resina e ionômero de vidro. Portanto, esse grupo de materiais merece atenção especial. Cimento odontológico de fosfato de zinco. A sua utilização foi regulamentada em 1935 e, desde então, é um dos mais difundidos no âmbito da odontologia. Entre os seus componentes encontramos óxido de zinco, óxido de magnésio, fluoretos, óxido de bismuto e sílica. Líquido, ácido ortofosfórico e água. O ácido ortofosfórico, que tem um pH entre 2 e 4, comporta-se como um irritante pulpar. Por isso, é aconselhável usar um isolante como o verniz cavitário sobre as restaurações. Por outro lado, os sais de óxido de alumínio e óxido de zinco atuam como tampões, reduzindo o efeito produzido pelo ácido ortofosfórico e retardando a reação do cimento. Dado que a reação entre o pó e o líquido é exotérmica, o método mais eficaz para controlar o tempo de trabalho e de presa é normalmente a temperatura da placa de mistura. Entre as suas vantagens, verificamos que é fácil de manusear, é econômico e o excesso de material é removido com facilidade. No entanto, este tipo de cimento não é muito estético e dá origem a mais casos de microfiltração. Cimento odontológico de policarboxilato de zinco, também denominado cimento de poliacrilato de zinco, é o primeiro sistema de cimentação resultante do esforço para conseguir um agente de cimento adesivo que se unisse com solidez à estrutura dentária. É formado por pó, óxido de zinco, óxido magnésio, líquido, ácido poliacrílico. O cimento de policarboxilato tem maior força de tração do que o óxido de zinco, mas uma menor força de compressão. O ácido poliacrílico, peso molecular a prevenir a sensibilidade pulpar, apresenta um elevado índice de ajuda. Não é muito apropriado para cimentações, pois não tem capacidade para suportar o estresse oclusal devido à sua baixa resistência à compressão. Tal como ocorre com o cimento de fosfato de zinco,
Apresenta uma fraca selagem marginal relacionada com a espessura da película, que excede 25 microns e acaba por sofrer desadaptação ao seu ambiente. Cimento odontológico de resina. Os cimentos de resina são feitos à base de polímeros, concebidos com o objetivo de se unirem à estrutura dentária. Apesar de terem o uso geral, são especificamente utilizados para a cimentação de coroas e pontes, dentre outros. É formado pelos seguintes componentes: monômero de metacrilato, é utilizado como base de resina, ácidos monoméricos funcionais, desmineralizam e facilitam a adesão à superfície do dente. Composto de vidro, fluoralumínio silicato de cálcio, sílica coloidal, fluoreto de térbio e outros enchimentos de vidro. A sua dissolução parcial equilibra a acidez da resina e libera íons de sódio, cálcio, silicato e flúor, fazendo parte da presa. Esse tipo de cimento apresenta uma resistência compressiva 50% maior que o fosfato de zinco e baixa solubilidade nos fluidos orais. Uma dupla resistente à tração em comparação com os cimentos de ionômeros de vidro e fosfato de zinco, além de oferecer estabilidade ante uma possível alteração na pressão ambiental e tem uma gama de cores que o torna um material adequado para a cavidade oral. Portanto, pode-se concluir que nenhum tipo de cimento individualmente satisfaz todas as características ideais ou é o melhor para todas as indicações em odontologia. É recomendável que o dentista tenha vários tipos de cimento disponíveis. Cada situação deve ser avaliada com base nos fatores ambientais, biológicos e mecânicos pertinentes.